Hoje vamos analisar um caso da primeira metade do século XX, então relaxe enquanto vamos para Portugal. Maria Alves nasceu em 1897 em Campânia, um bairro dentro da histórica cidade do Porto, um dos principais centros culturais de Portugal, conhecido por seu rico patrimônio e vibrante cena artística. Apesar de ter estudado na escola local, a educação para meninas em Portugal era limitada e voltada para papéis domésticos tradicionais. A maioria das meninas tinha só ensino primário, aprendendo leitura, escrita, contas simples, religião e habilidades domésticas como costura e culinária. A religião era central na educação e na vida diária, reforçando valores tradicionais e virtudes como obediência e modéstia, limitando ainda mais as oportunidades fora das tarefas domésticas. As oportunidades de educação secundária eram raras e geralmente reservadas para meninas de famílias mais ricas. A sociedade via as mulheres principalmente como esposas e mães. Por isso, muitas famílias não priorizavam a educação prolongada das filhas. Apenas com a República Portuguesa, em 1910, iniciaram-se reformas educacionais que ampliaram lentamente o acesso das meninas, embora ainda houvesse barreiras importantes. Durante a juventude de Maria, aos 19 anos, enquanto a maioria de suas amigas estava focada na vida doméstica, Maria estava determinada a entrar para o teatro, algo com que ela sonhava desde que se lembrava. Ela já havia feito uma apresentação no Teatro Carlos Alberto, mas agora, buscando oportunidades maiores, mudou-se para Lisboa. Era 1916, e enquanto a Primeira Guerra Mundial devastava a Europa, Portugal vivia instabilidade política, dificuldades econômicas e crescente agitação social. Apesar de ter entrado recentemente na guerra ao lado dos aliados, o país já sentia os efeitos: escassez de alimentos, preços altos e incerteza no cotidiano. Mas, apesar do clima tenso, Maria conseguiu papéis em outros locais notáveis, como os teatros Éden e Apolo. Seu talento logo chamou a atenção e ela foi contratada por Augusto Gomes, renomado empresário do teatro, para a companhia de destaque nacional Porte-Rugália. Quando a guerra terminou, Maria viajou com a companhia, apresentando-se em vários países, incluindo Espanha, França, Marrocos e Brasil, onde adquiriu experiência valiosa e reconhecimento ao retornar a Lisboa. Ela usou esse sucesso para atuar em papéis principais em vários espetáculos no Parque Maia, famoso distrito de entretenimento com teatros vibrantes e apresentações animadas, reforçando sua posição de destaque no teatro português. No fim de 1925, Maria aceitou o convite para passar a temporada Week no Porto, sua cidade natal. Essa oportunidade foi significativa tanto profissionalmente quanto financeiramente, numa época em que o trabalho constante era muitas vezes incerto para as atrizes, muitas das quais lutavam para conseguir papéis consistentes em uma indústria competitiva e imprevisível. Após cumprir seus compromissos, ela voltou a Lisboa no fim de março de 1926. Mas o alívio dela ao terminar os compromissos teatrais durou pouco, pois ela estava ficando cada vez mais ansiosa, já que um homem chamado Oscar Ribeiro, dono da companhia de produção teatral que havia apresentado o espetáculo no Porto, não havia feito seus pagamentos finais. Isso preocupava Maria tanto financeiramente quanto emocionalmente, pois ela era mãe de 2 filhos. Uma menina morava com os pais de Maria no Porto, enquanto um menino estudava em um internato. Maria queria levar a filha para Lisboa, e a incerteza de não receber o pagamento em dia só aumentava a pressão que ela enfrentava para equilibrar sua carreira e as responsabilidades familiares durante esse período incerto. Nas horas silenciosas antes do amanhecer, em 31 de março de 1926, o corpo de uma mulher foi achado na esquina de uma rua paralela à Avenida Almirante Cassi, em Lisboa. Era um trecho sombrio da cidade, onde pouco se movia depois da meia-noite e as ruas ficavam quase desertas. Um homem percebeu a figura deitada na calçada e pediu ajuda. Quando as autoridades chegaram, encontraram uma jovem imóvel, com hematomas e vestida com roupas rasgadas. Seu casaco, bolsa e joias sumiram e, apesar do rosto familiar, ninguém sabia quem ela era. O corpo da mulher foi transferido para o necrotério mais tarde naquela manhã. Emília de Castro Neves ficou preocupada ao saber que sua vizinha não voltou para casa. Ao saber que uma jovem foi encontrada morta perto dali, ela suspeitou que fosse Maria. Movida pelo medo, Emília procurou a polícia, que a levou ao necrotério.
Lá, ela encontrou o corpo e ficou triste ao reconhecer sua vizinha de 29 anos. Maria Alves, atriz famosa do Teatro Popular de Lisboa, teve sua identificação amplamente divulgada, tornando o caso de grande interesse público. Ao examinar o corpo, ficou evidente que Maria tinha múltiplos ferimentos, como hematomas e escoriações. O mais notável eram 3 hematomas graves, um no peito e 2 no abdômen, além de pequenas marcas nas pernas. O vestido dela estava rasgado na gola e na barra, evidenciando seu fim violento. Os policiais registraram os itens faltantes e, considerando um possível ataque de rua, concluíram que ela foi vítima de um assalto violento. Era uma explicação plausível. A área ficava perto dos bulevares centrais, conhecidos pela má iluminação noturna e pequenos crimes frequentes. Sem testemunhas e com poucas pistas imediatas, as autoridades se inclinaram para a teoria mais simples, um ato de violência trágico, mas aleatório. Mesmo assim, alguns não se convenceram com a explicação. Entre os primeiros a questionar estava um jornalista chamado Renal Del Ferreira, mais conhecido pelo público como Repórter X, um renomado escritor policial e uma das vozes mais lidas da época. Ele ganhou fama investigando crimes marcantes do início do século XX, frequentemente unindo fatos a detalhes criativos. Ele não era apenas um jornalista, mas também dramaturgo e romancista, e suas colunas tinham um caráter marcante, ousado, sugestivo e sem medo de desafiar as conclusões oficiais. Ele conhecia Maria Alves pessoalmente, eles circulavam nos mesmos meios sociais e artísticos, e ele acompanhava de perto a carreira dela. Sua morte repentina e violenta o preocupou, e ele achava que a versão oficial que a polícia estava dando de que ela tinha sido vítima de um assalto que deu errado não estava certa para ele. Tudo parecia inconsistente e muito conveniente. Maria acabara de voltar para Lisboa de um compromisso profissional. Ela não estaria vagando pelas ruas à noite, e Reinaldo não acreditava que ela teria sido vítima de um assalto oportunista. Em sua coluna, escreveu sobre o ataque e a investigação, mas decidiu não desafiar a polícia publicamente. Com sua habitual sutileza literária, ele sugeriu um motivo mais sombrio e pessoal por trás do assassinato. Ele baseou seu artigo no romance policial espanhol El Misterio del Cursal, de José Francis, escritor famoso chamado de Conan Doyle espanhol. Nessa história, uma atriz famosa foi morta não por um estranho, mas por seu amante, movido por ciúmes e orgulho ferido. Ao invocar esse paralelo fictício, ele evitou fazer uma acusação direta, mas a comparação era inconfundível. Para os leitores familiarizados com a vida de Maria, foi uma abordagem inteligente, usando a ficção para iluminar a realidade. Reinaldo entendia tanto seu público quanto a delicada política da cobertura policial. Ele pintou um quadro que lançava dúvidas sobre a teoria do assalto. Sem precisar apresentar provas imediatas, muitos entenderam o que ele estava tentando mostrar, que alguém próximo a ela poderia ter tido um motivo para querer silenciá-la. Suas palavras repercutiram entre o público e a imprensa de Lisboa. Se um homem como o repórter X, experiente, perspicaz e profundamente ligado ao mundo do teatro, acreditava que havia mais nessa história, então talvez o caso merecesse uma segunda análise. O assassinato, já chocante por sua brutalidade, agora carregava um ar de escândalo, traição e encobrimento. Já não era apenas uma tragédia, era um mistério. O funeral de Maria Alves ocorreu no cemitério de Presaraz, em Lisboa, reunindo uma grande e emocionada multidão. Tantas pessoas vieram se despedir que o cortejo foi atrasado por mais de 2 horas. Era um sinal claro de como a vida dela, e agora sua morte, haviam tocado profundamente o público. Ela foi lembrada não apenas por suas atuações, mas também pela graça e independência que passou a representar. Enquanto a cidade lamentava, outro repórter investigava por conta própria. Antônio Ferro, um jornalista do jornal Diário de Notícias, começou a examinar o caso mais de perto. Ele notou que nenhum morador perto do local onde Maria foi encontrada relatou ter ouvido barulho na noite de sua morte. Nenhum grito, nenhum choro, nenhum sinal de luta. Esse detalhe levantou dúvidas sobre a teoria de que ela havia sido atacada ali. Alguém certamente teria ouvido seus gritos. Ele achava que Maria provavelmente foi morta em outro local e seu corpo deixado em uma esquina paralela à Avenida Almirante Jazz.
Ao examinar mais de perto a vida de Maria, sua suspeita voltou-se para Augusto Gomes, que era o gerente de Maria e um homem com quem ela havia se envolvido romanticamente. Quando falou com Augusto Gomes, ele disse aos jornalistas que havia estado no teatro naquela noite e, após o término da apresentação, caminhou parte do trajeto com Maria. Ele disse que durante a caminhada, ela voltou a falar sobre o dinheiro que ainda lhe deviam. Segundo Augusto, ele pagou tudo ali e falou que receberia o valor diretamente de Oscar Ribeiro. Mas, estranhamente, Augusto Gomes enfatizou que a troca não havia sido feita de forma discreta. Ele afirmou que isso foi feito abertamente diante de várias pessoas próximas. Após isso, ele disse que cada um seguiu seu caminho, embarcando em bondes diferentes. Antônio Ferro também conversou com a mãe de Maria, que confirmou que sua filha tinha um relacionamento com Augusto Gomes. Ela manifestou preocupações, dizendo que ele era possessivo e de temperamento volátil. Ela contou que o relacionamento tinha muitas discussões e que Augusto demonstrava ciúmes sempre que alguém mostrava interesse por sua filha. O depoimento dela traçou o retrato de um homem consumido pelo ciúme e pela necessidade de controle. Amigos de Maria reforçaram essas preocupações, relatando episódios do temperamento violento de Augusto e revelando que ele a agrediu fisicamente em mais de uma ocasião. Com as reportagens de Antônio revelando detalhes do relacionamento conturbado, aumentaram as dúvidas públicas sobre a conclusão da polícia. Muitos começaram a questionar se a morte de Maria foi realmente resultado de uma violência de rua aleatória ou um ato calculado e pessoal. A publicação dessas alegações pelo jornal causou grande sensação em Portugal. E não demorou muito para que uma testemunha crucial se apresentasse, um homem chamado João Monteiro, capitão da Marinha e vizinho de Augusto Gomes. Ele revelou que nas primeiras horas após o assassinato viu um táxi circulando pela cidade com Augusto Gomes e uma mulher inconsciente dentro. Essa revelação foi noticiada no Diário de Notícias e a investigação tomou um rumo novo e urgente quando a polícia prendeu Augusto Gomes. O táxi envolvido era um Citroën, uma marca relativamente incomum em Lisboa naquela época, o que facilitou bastante para os investigadores localizarem o motorista. Ao volante estava João Fernandes, que operava o táxi de número 9237. A natureza distinta desse carro em particular rapidamente capturou a imaginação do público, e os detalhes ao seu redor se tornaram o ponto focal da cobertura da mídia. Como resultado, ficou conhecido como o caso do táxi 9237, um nome que pegou e passou a simbolizar o drama e o mistério em torno da morte trágica de Maria Alves. Quando João Fernandes foi entrevistado pelos policiais, ele deu um relato detalhado da noite em questão. Ele contou que, no dia anterior ao corpo ser achado, Augusto Gomes pediu que ele esperasse discretamente em frente ao Teatro Maria Vitória, à 00:30, garantindo que as cortinas do táxi estivessem fechadas. Ele disse que achou que era só mais um encontro secreto de Augusto, como ele sempre fazia, e por isso concordou. João disse que não suspeitava que as intenções dele fossem diferentes de encontrar uma mulher. Ele continuou dizendo que logo após a 00:30 do dia 31 de março, ele chegou ao local combinado com a luz de táxi acesa e Augusto Gomes sinalizou para parar. Ele afirmou ter feito isso quando Augusto e uma mulher entraram no banco traseiro do carro. Ele não viu nada porque as cortinas estavam fechadas, mas ouviu risadas e movimentos, então presumiu que o casal estava apenas aproveitando alguns momentos privados no banco de trás. João Fernandes então fez uma pausa antes de dizer que, de repente, Augusto bateu na janela e gritou que ele deveria parar o carro. Ele disse que fez o que lhe foi mandado. Augusto subiu para o banco da frente ao lado dele, pálido e assustado, e disse que acabara de matar a atriz Maria Alves, a outra passageira. Com a voz trêmula, ele contou que, após o assassinato, Augusto Gomes logo se recompôs e criou um plano para encobrir seus rastros. Ele disse que rasgou deliberadamente o vestido de Maria e removeu suas joias para simular uma cena de roubo. Ele disse aos policiais que depois recebeu ordem de levar o corpo a um local tranquilo perto da casa de Maria e deixá-lo lá. Como Augusto disse, ao encontrarem o corpo, a polícia pensaria que foi violência aleatória nas ruas. Após esse depoimento, os policiais interrogaram a esposa de Augusto Gomes, uma mulher chamada Michelina, durante o interrogatório. Ela disse que seu marido chegou em casa após a 00:30 de 31 de março e contou que assassinou a atriz Maria Alves.
Ela disse que ele não apenas contou isso para ela, mas também implorou para que ela escondesse o casaco e as joias de Maria. Ao ser questionada sobre o silêncio anterior, Michelina respondeu apenas: "Ele é o pai dos meus filhos." Augusto Gomes já estava na delegacia quando foi interrogado pelos policiais e, a princípio, negou o envolvimento no crime. Mas, ao ser confrontado com o depoimento do taxista e a declaração da esposa, ele admitiu a culpa. Ele justificou suas ações alegando que Maria havia lhe contado sobre um caso com um empresário enquanto trabalhava no teatro em Porto. Essa revelação, segundo ele, feriu seu orgulho e inflamou seu ciúme. Em suas palavras, isso o obrigou a agir como qualquer homem de honra. As provas já reunidas apoiariam a luta violenta que ele descreveu? Cortes e hematomas no corpo de Maria indicavam resistência, mas ela acabou sendo dominada por um agressor mais forte. Ele foi levado a julgamento, mas o resultado não foi nenhuma surpresa, era óbvio desde o início, e Augusto Gomes foi considerado culpado de assassinato premeditado. Portugal aboliu a pena de morte para crimes civis, incluindo assassinato, em 1911. Assim, o tribunal o condenou a 8 anos de prisão, seguidos por mais 12 anos de exílio. Enquanto isso, João Fernandes, o taxista cujo envolvimento se tornou central para o caso, também foi responsabilizado. Ele recebeu uma sentença de 6 anos de prisão, embora 2 desses tenham sido suspensos, reconhecendo seu papel como cúmplice e não como autor principal. Os desfechos mostraram o esforço do Tribunal por Justiça, mesmo com o caso repercutindo por anos na memória pública. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou sugestões que tiverem e espero vê-los novamente no próximo caso breve.